Catarina, Olá, boa tarde. bem-vinda, depois de quase 2 meses de intervalo, não foi? Era como era de antes. É verdade. 2 meses de férias. Antes tínhamos 2 meses de férias. Hoje em dia as coisas estão um bocadinho diferentes, não é? Estão um pouco diferentes, As férias eu sei. grandes deviam ser chamadas férias médias. Médias. Não é? Mas antes também eram grandes demais. Eu confesso que a certa altura já me apetecia voltar à escola. Quase que me esquecia que era aluna, sinceramente. Ali por volta de meados de agosto eu já tinha ideia que já não era preciso voltar à Os escola. amigos já nos faziam falta. Mas pronto. Então nós vamos falar desta questão da adaptação. E a Rita estava, enfim, há pouco também a partilhar connosco que teve uma grande surpresa quando o António entrou no primeiro ano. E estas surpresas podem acontecer, não é? Podem. São surpresas que vêm também muito de todo um processo grande que acontece junto de toda a família. Isto, nós temos focamos muito a nossa atenção nas crianças, mas na realidade isto são mudanças que vão mexer com toda a família. E com toda a família em termos de processos que vão para além das questões práticas. Estas famílias que se deparam com a entrada dos filhos na escola primária vão se deparar com coisas como sejam, pela primeira vez e de uma forma muito estruturada, o seu saber e o seu poder vão ser confrontados. Pois é. Porque até aqui, por exemplo, os filhos podiam já andar no infantário, mas até aí as crianças estavam entretidas, por assim dizer. Já iam aprender algumas competências, mas estavam entretidas. As exigências não eram, com certeza, as mesmas. Agora não. Agora elas não só vão aprender competências novas, como vão aprender saberes e vão aprender saberes que vão estar a ser postos à prova em termos das avaliações escolares e coisas que não são pouco importantes, digamos, para o percurso escolar destas crianças, que começa aqui já de uma forma diferente. Ora, isto exige que estes pais façam um reavaliar da sua posição enquanto pais. Pois. Exige que tenha que haver uma abertura da família a este novo estar. Exige o ter que haver uma admissão de novos elementos, de outro sistema, dentro daquele sistema chamado família. Ou seja, que haja espaço para que uma instituição chamada escola possa também entrar naquela família e possa entrar de uma forma saudável, no sentido de que seja tida como mais uma mais-valia de alguém que vem contribuir para a educação e o crescimento dos seus filhos e não como alguém que vai pôr em causa aquilo que os pais estão a transmitir e a querer ensinar aos seus filhos. Porque isso muitas vezes é sentido. Às vezes, é. Quando muitas vezes a criança chega à casa e diz: mas a minha professora diz que não é assim. Os pais começam a ficar todos torcidinhos por Tenho que ir lá dentro. falar com a tua professora. Exatamente. E pode ser complicado. Pois pode. E eu acho que é muito importante que estas coisas comecem a ser geridas logo desde o início, porque quando nós falamos nos problemas da relação entre as famílias e as escolas, a quem compete o quê, estas questões colocam-se aqui, nestes primeiros, chamemos-lhe embates, pela positiva, não embates no sentido bélico do termo, mas que de facto as pessoas devem ter a coragem de, quando as questões se colocam, quando as inseguranças começam a vir ao de cima, enquanto as coisas ainda estão saudáveis, enquanto as próprias crianças começarem o diálogo a estabelecer-se entre a família e a escola. Há outro sistema também que vem às vezes movimentar um pouco mais as coisas, que tem a ver com o alargamento aos outros miúdos e aos pais dos outros miúdos. Ou seja, estas crianças que entram agora na escola vão ter uma consciência muito maior, até pela sua idade e pelo seu desenvolvimento, de que existem outras famílias, outro tipo de organização, vão conviver até fora do meio escolar em termos de irem à casa deste ou daquele, vão ter também convivência com pessoas que têm acesso a mais ou a menos coisas em termos materiais ou em termos de saberes e de tipos de famílias, etc. E, portanto, a própria família tem que encontrar uma maior flexibilidade para acomodar todas esta imensidão de informação com que a criança de repente se vê confrontada. Pois. Quanto mais flexível for a família no permitir à criança que se questione e questione a família sobre toda esta diversidade, melhor estas coisas vão rolando e vão acontecendo. Agora, dá trabalho.
Como outro tudo. trabalho. Eu acho que é como tudo o que nós temos Muito, falado até muito, hoje, dá muito. sempre trabalho. Muito, mas eu acho que a entrada na escola primária, que é de facto a mais estruturada, é a primeira grande estruturação com que os pais se confrontam, de facto dá muito trabalho. E dá especialmente quando só há um filho que entra para a escola primária, ainda as coisas estão muito bem. Agora, quando há um filho que entra para a escola primária, há outro que está, ou há um filho que entra para o infantário, há outro que está a entrar na escola primária, há outro que está a entrar no 5º ano, portanto no antigo primeiro ano do liceu, está a confusão instalada. Que é o caso ali da Rita. Pronto. Ela tem conseguido equilibrar, Exatamente. até agora tem conseguido, graças a Deus também, porque os horários não são assim tão complicados de gerir, Claro, não é? mas ainda assim é uma confusão, porque há que gerir espaços em casa completamente diferentes. Os cadernos, os hábitos de arrumação, de preparação como a Rita falava, das lições, os sítios onde se arrumam as coisas, a preparação, tudo aquilo exige um trabalho e um cuidado completamente diferente. Depois saber quem é que tem tardes livres, quantas tardes livres, como é que isso se coordena com, etc. e por aí fora. Pronto, os pais gestão de empresas. É o que eu acho. Autêntico. Não é? É. E o que eu digo aos pais muitas vezes é: comecem a preparar com calma, tanto quanto possível. Muitas vezes os horários não saem com grande antecedência e, portanto, essa parte é difícil. Mas há coisas que os pais já sabem. É que, pelo menos, comecem a preparar, por exemplo, o espaço dos quartos, de tal maneira a que os brinquedos comecem a ser arrumados, de tal maneira a criar os tais espaços para os filhos mais velhos terem os seus livros de uma maneira especial, organizada, num espaço que é só deles, claro. onde os outros irmãos não vão haver confusões de bonecos pelo meio, por aí fora. E, portanto, isto precisa de ser feito, se calhar, na última semana de férias, com o tempo necessário. Preparação. Com muita paz, muito sossego, quando ainda não começou o stress de todas as aulas e de todas as confusões de ir para as bichas para comprar os livros, etc. e por aí fora, não é? Catarina, nós vamos ter que ficar por aqui por uma questão de tempo, como sempre, já estamos habituadas a isto, mas eu, claro, vou mais uma vez sugerir que quem tem alguma questão que tenha a ver com esta questão da adaptação, que a Catarina tem referido, que nos envie um e-mail e a Catarina responderá, Terei não é? todo o gosto. As dúvidas que possam ter sobre este assunto. Obrigada. Obrigada também. E nós ficamos por aqui na conversa com a Catarina, mas voltamos ao nosso tema principal na segunda parte, desta vez para falarmos também com o autor deste livro.